Muito boa tarde a todos, vocês estão no canal dos Velhos Companheiros, eu sou o Bruno Coradelli. Muita coisa acontecendo essa semana, escolha de ministros, caos, é o Brasil de sempre como a gente conhece e ama, né? Mas uma coisa que eu quero destacar com vocês são as ações realizadas pela deputada estadual de Santa Catarina, Ana Campagnolo. Para quem não conhece, ela é uma aluna do Olavo de Carvalho, que eu acompanho já há alguns anos. Ela tem um canal no YouTube que chamava Vlogoteca. Inclusive tem um site sobre literatura, sobre livros, recomendação de livros que também se chama Vlogoteca, que também é da autoria dela. Eu recomendo muito, tipo, muito que as pessoas chequem o trabalho que ela faz tanto no site quanto no YouTube. Os vídeos dela são sensacionais e ela é uma aluna do Olavo de longa data. Eu acho que ela é aluna do Olavo faz quase 10 anos. E o trabalho que ela faz é incrível. É um canal no YouTube sensacional. E ela concorreu a deputada estadual recentemente. Coisa que eu havia, honestamente, ficado até um pouco chateado com isso, porque não que ela esteja fazendo alguma coisa de errado, mas ela faz um trabalho sensacional como professora. Inclusive, ela dá aula no Instituto Burke Conservadora, dá aula sobre o antifeminismo. E são aulas maravilhosas. E eu sempre pensei, não, continua com o seu trabalho de professora, você faz um trabalho realmente tão bom. E ela já assumiu com o deputado estadual descendo o pé da porta, né? Tipo, já gerando confusão. E é sobre esse trabalho e a situação atual que estamos vivendo que eu quero comentar. Mas primeiro um pouco sobre a Ana Campagnolo, né? Já esteve envolvida em várias polêmicas. Ela denunciou o desrespeito que ela sofria na universidade por ser conservadora cristã, que ela sofria dos professores, dos colegas de sala. Ela havia entrado com um processo contra isso, foi uma coisa muito estressante para ela. E ela sempre foi nessa briga para fazer a coisa certa, sempre foi uma pessoa de personalidade muito forte e sempre fez um trabalho excepcional. O canal dela, as pessoas têm que assistir o canal dela para conhecer o intelecto dessa mulher. Eu realmente acho que é uma das mulheres mais inteligentes que eu já vi. É uma pessoa muito capacitada, acompanha o trabalho dela e ela tá metendo o pé na porta nessa campanha. Começou muito bem, mas vamos devagar. Inclusive é a dica que eu tenho para ela, inclusive. Mas eu acho uma pena que o canal dela, com um conteúdo tão relevante, tenha cerca de, não sei, acho que 20 mil inscritos. Enquanto você tem o canal como Nostalgia, do senhor Felipe Castanhari, onde o moleque recentemente, eu não sei se ele é burro ou se ele é louco, porque ele faz um vídeo dizendo que sobre corrupção, quase implorando para as pessoas não votarem em pessoas corruptas com relação à corrupção, e depois me declara voto ao PT. Tipo, cara, não sei se você enlouqueceu, bateu a cabeça, alguma coisa tá errada, cara. E enquanto isso também temos o canal do Sr. Coisa de Nerd, que já é assunto recorrente por aqui, que ele voltou a falar de política, tipo, você não aguentou ficar um mês sem falar sobre, e como todo esquerdista quando abre a boca corra. Ele me manda um vídeo falando que agora que o Moro assumiu o Ministério da Justiça, a Lava Jato corre perigo. Meu Deus, você falar um negócio desse, meu amigo, é tipo você falar, um leão assumiu a presidência, agora as zebras estão seguras. Puta que pariu. Eu vou tentar não me estressar dessa vez, vou tentar fazer um vídeo calmo. Quanto à relação da Ana Campagnolo, a Ana, ela entrou, tipo, na briga mais complicada a ser lutada no cenário atual brasileiro. Eu não digo que é a mais importante, é uma das. A mais importante ainda é a segurança, porque não adianta nada você lutar pela reeducação nas escolas se você sair de casa, leva um tiro e morre. Ela tem brigado muita força com relação à escola sem partido, que as pessoas possam filmar as aulas para poder denunciar os professores que estão realizando doutrinação dentro de sala de aula, o que é uma ação extremamente digna e extremamente justa. Mas a dica que eu acho que ela tem que ouvir no momento é vai devagar, vai com calma. Eu concordo com você, eu acho que essa luta é extremamente digna, eu acho que você está fazendo um trabalho maravilhoso, mas espera subir primeiro. Que vocês vão fazer de tudo para que você não assuma se você continuar nisso. Porque você entrou no cenário mais complexo e mais perigoso, porque pode ter certeza que eles não querem perder o controle do monopólio estudantil. Eles querem que as escolas continuem funcionando do mesmo jeito que a principal força do governo esquerdista. A principal força do governo hoje são as escolas da situação que estão. E você lutar com firme para derrubar isso daí é uma luta extremamente complexa e extremamente perigosa. Então, não vai com muita sede ao pote. Espera um pouco, espera você assumir direito, espera o ano que vem, daí você começa a apresentar seus projetos e aí você vai pra briga.
Mas é uma luta muito complexa. Eu conversei com a Ana algumas vezes pelo WhatsApp. Eu desejei boa sorte para ela na campanha, inclusive. Mas na verdade, quando eu desejei boa sorte, o que eu mais sentia não era tipo que ia ser necessária a sorte para que ela ganhasse as eleições, e sim após ela ganhar as eleições. Porque o pior momento vem aí, depois que você entrou no cargo, e é aí que a coisa complica. E ela já chamou guerra pro lado mais complexo de todos, que é a luta estudantil. O Brasil hoje tem um ensino completamente falido, é uma verdadeira fábrica de imbecis e analfabetos, e ela declarou guerra para acabar com isso. Qualquer pessoa que entra numa federal hoje, qualquer universidade, você sente cheiro de maconha por tudo quanto é lugar. É realmente lamentável o que acontece com as escolas, chega a ser assustador. E é aí que ela se meteu na briga. Então, cuidado, boa sorte, espero que você consiga. Estaremos aqui no que a gente puder. Mas calma, vai devagar, fica tranquila, espera assumir primeiro. Hoje no Brasil, como o Olavo muito bem explicou nos últimos vídeos dele, tem um culto ao certificado. Tipo, o certificado é aquilo que lhe diz a sua sabedoria. Tipo, esse pedaço de papel aqui que define o que eu sei, não necessariamente o que tem dentro do meu cérebro. Porque se assim eu fosse, quase ninguém seria digno de um diploma no Brasil. Porque a situação é realmente lamentável. As pessoas não entendem o conceito de diploma mais. As pessoas pensam que o ensino é um direito. E o ensino, ele não é um direito. Ele é uma obrigação. Ele é um dever. Se você faz uma universidade, você consegue o ensino, você consegue o diploma, você está assumindo uma responsabilidade para com o país. Caramba, perdão pelo corte. Campainha tocando, tem que atender. Voltando ao que eu estava dizendo, as pessoas não entendem muito bem o que é um ensino. Elas pensam que todos têm o direito à educação. Mas a educação ela não é um direito, ela é um dever, ela é uma obrigação. Se eu me formo em alguma coisa, eu vou trabalhar com aquela coisa. E meu trabalho com aquela coisa afeta a sociedade. Então, conseguir um diploma, conseguir um certificado é assumir uma responsabilidade com relação ao meio do qual você faz parte. Eu consigo um certificado de medicina, por exemplo. Eu não tenho o direito de estudar medicina. Se eu estudei medicina, eu tenho a obrigação de ser um bom médico. O ensino está ligado diretamente a uma série de obrigações. E o fato de não compreender isso faz com que a pessoa se torne uma completa relaxada com relação a isso. Tipo, nossa, eu sou um estudante, eu sou grande coisa, eu sou grande coisa. Você não é bosta nenhuma, meu amigo. Você não é nada ainda. Você é aquele que quer ser alguma coisa. E olha como é que é. Funkeiros, Sumaré é sensacional. O estudante é aquele que quer ser alguma coisa, seu idiota. Você ainda não é nada. Você está estudando para ser alguma coisa. Então, muitas pessoas assumem como identidade, como uma parte dele, o estudante. Tipo, a minha identidade é ser estudante, meu objetivo de vida é conseguir um papel. Então, seu objetivo de vida é pequeno, porque todo seu objetivo de vida é um papel, e a sua identidade não é nada, porque o próprio estudante por si só ainda não é nada. Ele é aquele que está tentando fazer alguma coisa. Ele é aquele que está lutando para assumir uma responsabilidade. E é isso que é uma coisa que as pessoas não compreendem. Então, existe todo um culto ao diploma e todo um culto à vida estudantil. Mas isso não é nada, isso é só um percurso para poder ser alguma coisa e assumir uma série de responsabilidades para com a sociedade. Aí que deveria estar o verdadeiro interesse, onde a verdadeira preocupação, não com o papel, e sim com aquilo que você vai efetivamente atuar depois. Por exemplo, eu lutei para ter um certificado de letras. Legal, mas aquilo é só um papel. O que eu sei, qual é o meu conhecimento que eu tenho sobre aquele tema para poder executar essa profissão de forma digna e que isso possa ajudar outras pessoas. É isso que tem que haver a verdadeira preocupação. Encarar as coisas das formas como elas realmente são. Porque quantas pessoas não compreendem a realidade, a gente vai continuar tendo esse exército de abobados por aí. O Escola Sem Partido, que é uma das principais metas do Brasil hoje, eu já reclamei alguns pontos sobre ele em outros vídeos, acho que foi nosso primeiro hangout. Eu questionei alguns pontos do Escola Sem Partido, porque eu acho que ele tem alguns problemas. Por exemplo, o Escola Sem Partido, eu vejo uma preocupação muito grande com relação à doutrinação e uma preocupação muito baixa com relação à metodologia, e eu acho que aí surge o verdadeiro problema. A doutrinação no Brasil, ela só funciona da forma que ela funciona porque são todos idiotas.
o principal maior problema do ensino brasileiro não é a doutrinação. O maior problema do ensino brasileiro é a burrice. A doutrinação brasileira ela só está funcionando de forma tão efetiva porque as pessoas hoje são tão idiotas que não são mais capazes de fazer um raciocínio lógico básico. Uma coisa básica. Por exemplo, as pessoas que saem na rua gritando fascistas. O que é fascismo? Essa já é uma pergunta que eu acho que muita gente já sabe. Tipo, as pessoas que saem gritando fascistas não sabem o que é fascismo. Mas até como você vê como a coisa regride. Quando você chegava para uma criança e falava, tipo, não vai abrir a porta, hein? E a criança falava aquele jeito brincando, qual porta? Tipo, tem duas portas, era óbvio que você se referia a uma, ela falava aquilo só para te irritar. Ou, por exemplo, não muda de canal, tá bom? Deixa aí. Depois a criança muda, também você mudou de canal, você não falou qual canal. Aquela coisa de criança, sabe? E você vê hoje, por exemplo, quando a pessoa vai estudar... Isso eu lembro que eu vi na escola, tipo, a unificação da Alemanha, que foi através do Kulturkampf, que foi a guerra cultural. Cadê a hora daquela pessoa dizer guerra cultural? Qual cultura? Qual foi a cultura em guerra? Tipo, não é um pensamento básico? Você fala, tá rolando uma guerra cultural. Qual cultura? Qual guerra? Você questionar as coisas? Esse questionamento básico já não é mais feito no Brasil. As pessoas não conseguem mais fazer perguntas de por quê, o que, onde, como, quando, quem. Essas perguntas não funcionam mais. As pessoas simplesmente escutam e aceitam, como se fossem robôs. E é esse tipo de burrice que levou o país a essa situação de hoje. O Escola Sem Partido ele tem uma preocupação muito grande com doutrinação, que eu acho que deve haver sim. Mas o maior problema do Brasil é burrice. Se você desenvolve o raciocínio lógico das pessoas, elas começam a compreender que aquilo do qual estão doutrinando elas está errado. Porque elas vão começar a questionar, elas vão começar a compreender, elas vão começar a ter um raciocínio mais eficiente. Quando a pessoa chega para você e te manda uma doutrina e a pessoa já tem uma capacidade argumentativa e uma capacidade dialética razoável, que hoje nem isso é mais, as pessoas percebem que aquilo está errado. E aí, a partir desse momento, essa doutrinação começa a encontrar problemas. Mas quando as pessoas são burras do jeito que é hoje, funciona perfeitamente, meu amigo. O outro ponto que eu tenho do Escola Sem Partido é que ele, por consequência, ele coloca mais do Estado ainda na escola. Até que o Olavo fala que ele é contra até a existência do Ministério da Cultura e do Ensino. Eu consigo entender ele. Por exemplo, os Estados Unidos já teve o maior ensino de todos os tempos. Todos os tempos, não, o maior ensino do mundo. Ele teve por muito e muito tempo. Até que o senhor Jimmy Carter, que foi presidente dos Estados Unidos, um democrata, de 1977 a 1981, ele criou o Ministério da Educação. Daí o ensino passou a ser responsabilidade do Estado. E o que aconteceu? O ensino americano foi decaindo de ano em ano. Ainda não está do nível do brasileiro, mas ele caminha para encontrar com o nosso. Ainda falta uma caminhada aí. Mas esse é o percurso que tem acontecido com os Estados Unidos hoje. Para quem não sabe, é até interessante você ver as coisas. Jimmy Carter foi um democrata. O antecessor dele foi o Gerald Ford, que era um republicano. E o vice dele era o Nelson Rockefeller, que é um globalista, um dos maiores globalistas do mundo. E que ele assumiu o governo do Nixon por 3 anos. E depois do Jimmy Carter, quem assumiu foi o Ronald Reagan, tipo, o maior presidente da história dos Estados Unidos, de fato. Mas o vice dele era o Bush pai, né? Que era outro globalista. Você vê que sempre teve uma galera ali com uma certa má intenção. O que eu acho que tem que ser feito... algumas coisas práticas já podem começar a ser feitas. Eu acho uma coisa muito importante que as pessoas entendam que a educação não é um direito, é um dever. Começar a parar de contar que o governo se responsabilize pela educação, que faça como era feito nos Estados Unidos. O responsável pela educação não é o Estado, o responsável pela educação somos todos nós. Nós temos a responsabilidade de garantir que o ensino esteja sendo distribuído de forma correta, que esteja sendo aplicado de forma eficiente, uma responsabilidade que pertence a nós. Até aquela parte divina, não peça a Deus o que ele pediu a você primeiro, não peça para que outros resolvam o seu problema se você pode fazer o mesmo. Não conte que o Estado vai lá e resolva todos os seus problemas, isso é coisa de gente fraca. Vai e faz você mesmo. Se as pessoas se unissem e houvesse uma conscientização que nós somos os responsáveis pelas dificuldades do ensino, a coisa começaria a andar um pouco melhor. Eu sou contra a Escola Sem Partido? Não. Eu acho que ele é necessário, mas eu sou contra alguns pontos dele que eu acho que poderiam ser melhores. Outra coisa que deve ser feita, uma coisa urgente,
uma coisa fácil, que eu acho que tem que haver um foco muito grande nisso. Ensinar o que é fascismo. Deixar claro para todas as pessoas o que caralho é fascismo. Alguém sentar e falar, porra, fascismo é essa merda aqui. E começa a mostrar para todo mundo, para chegar ao ponto que o tema fascismo faça parte do subconsciente popular. Tipo, todo mundo saiba o que é fascismo. A gente deve caminhar para esse ponto. Por quê? Porque, primeiramente, quando todo mundo perceber o que é fascismo, a maioria das pessoas que saem gritando fascistas vão perceber que elas são fascistas. A maioria das pessoas que saíam criticando o fascismo vão perceber que elas eram os maiores defensores do fascismo. E vai haver aquele choque de realidade. Mas peraí, o fascismo não foi ensinado a nossa vida inteira que era uma coisa ruim? E a gente estava defendendo essa coisa ruim? Como que ninguém falou isso pra gente, que nós fazíamos parte disso? Não será para todos, mas para algumas pessoas isso pode gerar um choque de realidade. Tipo, caralho, tudo isso que eu lutei contra, na verdade, era eu mesmo. E não só isso, isso vai gerar um descrédito merecido, gigantesco, para esses professores criminosos que pegam as crianças e fazem uma lavagem cerebral nelas. Isso geraria um impacto muito grande. Tipo, nossa senhora, aquela pessoa que deveria estar me orientando fez com que eu xingasse, me tornasse aquilo que eu mais odiava. E muitos desses professores cairiam em descrédito. Então, o simples fato de ensinar as pessoas o que é o fascismo já faria uma diferença muito grande. Precisamos urgente de um livro que realmente detalhe ponto a ponto do que é o fascismo, seja algo acessível, algo prático. Até você vê, por exemplo, do Escola Ser Partido, que as pessoas muitas vezes dizem que isso será uma censura. Na verdade, ele é exatamente o oposto disso. Na verdade, ele dá a liberdade para a pessoa ter a pluralidade real de ideias e que não ocorra uma doutrinação. Até você vê, por exemplo, não, eu sou contra a Escola Sem Partidos, eu sou a favor da pluralidade de ideias. Pluralidade de ideias é o teu rabo, meu amigo. Você é a favor da pluralidade de uma ideia. Uma ideia está certa. É bem aquela parada que o Bruno falou em um comentário de um vídeo nosso. Você quer a pluralidade de ideias de um bolchevique discutindo com um menchevique. Você é um comunista debatendo ideias com outro comunista. Você não vai ter algo realmente destoante, você não vai ter uma pluralidade de ideias. Por quê? Porque a partir do momento que você tem aquele pensamento que prove que a esquerda está errada, a esquerda começa a perder toda a sua força. Quando você vê vídeos com uma argumentação, uma dialética, uma retórica forte de direita, um esquerdista fica com dúvidas. E aquilo começa a fazer um efeito. Então, por isso existe todo um interesse, todo um plano para que isso jamais se realize. Mantenha sempre a pluralidade de uma ideia, porque daí o resultado só pode ser a ideia que nós queremos. Até você ver, por exemplo, tivemos recentemente... mais um detalhe também, porque muitas pessoas que são esquerdistas, eles devem, em algum momento, ficar na dúvida. Tipo, aquela autoconscientização, tipo, caraca, acho que o que eu tô fazendo tá errado. Isso deve ser natural, para muitas pessoas. Mas por quê? Isso é importante. Porque a pessoa ela tem esse sentimento que ela está errada, ela percebe que ela pode estar errada, mas ela continua errada. Porque é diferente você assumir para você mesmo que você está errado e você assumir para o mundo inteiro. Quando você percebe que você estava sempre seguindo um caminho ideológico incorreto, é uma coisa. Mas você falar para todo mundo, tipo, olha, eu errei minha vida inteira, além disso, eu fui feito de trouxa a minha vida inteira. Você admitir isso para todo mundo precisa de uma coragem inacreditável. Para você admitir, a minha vida inteira estive errado, eu fui feito de trouxa a minha vida inteira e agora eu tenho que assumir isso para todo mundo. Você precisa de uma coragem inaceitável. Mas é foda, mas você vai ter que passar por isso. Porque cometer um erro, tudo bem. Viver no erro aí é uma estupidez inacreditável. Tem limite, né? O Felipe Neto, recentemente, também... É incrível. Eu acho que o Felipe Neto, ele é o único ser humano que eu vi na minha vida que eu discordo de tudo que ele fala. Eu acho que se ele chegar e falar que a parede do meu quarto, que a porta do meu quarto é preta, eu vou achar que ele é bege. Se ele falar, nossa, está um belo dia ensolarado lá fora, eu já pego um guarda-chuva.
É inacreditável. Ele já está fazendo campanha contra esse trabalho da Ana Campanholo, falando que juntos os alunos iremos proteger os professores. Tipo, como se estivéssemos ameaçando os professores. Né? Nós estamos preocupados com a educação, que deveria ser a preocupação também dos professores. Se a sua preocupação não é com a educação, é só com a pessoa, você já está saindo um pouco fora do propósito. Se o cara for um bom professor e está fazendo um bom trabalho, não vai ter problema nenhum para ele. Melhor ainda, ele vai ser aplaudido. O problema é que qualquer idiota, ó a falta do pensamento lógico aí que eu falei, qualquer idiota sabe que o ensino brasileiro está completamente fodido. Então temos que ver quais são as causas que estão levando a esse efeito. São os professores, é o ensino, metodologia. Isso são os aspectos mais básicos e mais óbvios para você compreender o problema do ensino brasileiro. E aí vai ter aqueles idiotas que não são capazes de fazer um pensamento lógico normal que não percebem isso. E daí eu vou tentar falar, por que você tá perdendo seu tempo com o Felipe Neto? Tipo, meu Deus, ninguém leva ele a sério. Bom, vamos levar em conta que o cara tem milhões de inscritos, ele consegue 30 mil inscritos por dia. Então são milhares e milhares e milhares de pessoas assistindo os vídeos dele todos os dias, que está fazendo o mesmo trabalho das universidades de destruição intelectual. Em vez dele ajudar as pessoas a se desenvolverem intelectualmente, ele está fazendo exatamente o oposto. Ele está seguindo exatamente o mesmo percurso das escolas de hoje. Está sendo uma base para isso. Você vê a situação das universidades hoje, qualquer universidade que você entra, você vê lá dentro, aquilo é uma fábrica de putas, de drogados, de competentes e de burros. E isso é intencional. É engraçado você ver como é que funciona o Gramsci. Tudo isso faz parte do gramscismo. O gramscismo, ele percebeu que a revolução ela não seria feita através do proletariado. Aquilo seria feito através de minorias, tipo prostitutas, drogados, traficantes, idiotas. Isso seria a base da revolução. Por quê? Porque isso vem muito da análise do que aconteceu com o Império de Roma. Roma caiu através de uma decadência moral. Toda uma destruição moral que aconteceu em Roma fez com que aquele império caísse. E analisando aquilo, ele percebeu, se nós conseguirmos fazer uma revolução cultural a partir disso, fortalecendo estes grupos de destruição moral, a gente consegue derrubar esse império ocidental. Isso faz parte da filosofia do Gramsci. Então, se você tem uma escola onde tem jovens despreparados e você consegue fazer essa transformação social, você consegue realizar a revolução gramscista, que é bem a base do que destruiu Roma. E você vê como funciona a filosofia do Gramsci, que é uma filosofia maquiada. Tipo, como assim uma filosofia maquiada? Ele não fala claramente. Ele não chega num palanque e fala, ó, eu vou te transformar numa puta. Ele não fala isso. Mas através de grupos sociais, isso ocorre de forma sutil. Pensa em quantos grupos que tem por aí que oferecem essa identidade coletiva para a pessoa, que é bem puxado no marxismo, que você vê mulheres cagando na rua, andando com os peitos de fora, falando que estão sendo revolucionárias, lutando pelos direitos femininos de cagar na rua. Quantos grupos você vê que isso acontece? Quantos grupos de liberação de drogas vocês veem? Quantos grupos de que era o fim da polícia vocês veem por aí? Tudo isso são grupos realizando a revolução social gramscista. E tudo isso usando a base da escola para isso. A escola é a grande força do partido, é o grande mecanismo que vai estar sempre produzindo essa série de pessoas incapazes e prontas para fazer a revolução. Então não, eles não vão abrir mão disso tão fácil. Então qualquer pessoa que entrar nessa luta vai sofrer muito. Até como o próprio Olavo falou, acho que o último vídeo dele, do canal dele, cerca de 8 milhões de alunos estão nas universidades e 50% acabam elas sendo completos analfabetos funcionais. Então, por ano, nós temos no mercado 4 milhões de analfabetos funcionais. Agora pensa 10 anos disso, 20 anos disso. Com 20 anos disso, temos 80 milhões de analfabetos funcionais trabalhando. É quase metade do país. E quanto mais idiotas, mais pessoas incapazes de fazer o que é certo, mais pessoas incapazes de defender, de saber o que deve ser feito, mais fraca é essa sociedade, mais dependente é essa sociedade. Então ela vai se tornar dependente da figura do Estado para que resolva os problemas dela, porque ela mesma não é capaz. Então daí até surge aquela ideia, o Estado surge com um problema e ele mesmo conserta.
Isso é muito da Revolução Gramscista. Destruir a moralidade e, por consequência, tornar esse povo dependente da figura do Estado. E assim você consegue a ditadura do Estado. Essa é a ideia. E a escola é a principal força para que isso aconteça. O principal que deve ser feito no Brasil hoje é uma restauração cultural. Isso é uma coisa que vai levar muito tempo. É impossível você fazer isso no mandato do Bolsonaro, porque é uma coisa para décadas. Talvez eu morra e eu não veja essa restauração cultural feita. Mas é algo que eventualmente tem que acontecer. Ou até, por exemplo, como Aristóteles falava, a diferença de história para poesia. A história é uma ciência que retrata aquilo que aconteceu. A poesia, ela é uma arte que retrata aquilo que aconteceu, aquilo que pode acontecer e aquilo que poderia ter acontecido. Então a história está ali para ilustrar a realidade, mostrar como foi. E a poesia está ali para interpretar a sociedade, está ali para interpretar a história. Então aquilo inspira as pessoas, aquilo dá ideia para pessoas. Não tem nada que tenha acontecido na nossa sociedade que não tenha estado presente primeiramente em um livro. Para você poder criar grandes líderes, para você criar pessoas capacitadas, para você criar um país estável, em desenvolvimento, você precisa de uma cultura forte. E a restauração cultural hoje é algo muito complexo e extremamente necessário no Brasil. Mas é algo para um longo prazo, tipo 30, 40 anos, no mínimo. Então é algo muito complicado de ser feito. E isso deve ser feito nas escolas também. Restaurando a qualidade do ensino, desenvolvendo os alunos para que nós conseguimos chegar lá. E isso vai ser algo que eles não vão abrir mão tão fácil. Vai ser algo complicado de se realizar, vai ser uma luta difícil. A Ana Campanholo entrou de sola na luta mais complexa de todas. Eu, por exemplo, não saberia muito bem como resolver esse problema. Vai ter muita resistência, vai ter muita dificuldade, vai ser um risco muito grande. Mas eu desejo para ela toda a sorte do mundo. E tá tendo uma votação agora no Senado sobre escola sem partido. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Vocês cliquem e façam a sua parte, tudo bem? É isso que eu tinha para dizer para esse vídeo. Já ficou um vídeo bem longo, inclusive. Mas é isso aí. Se inscreva no canal da Ana Campanholo, acompanhe o trabalho dela. É um trabalho maravilhoso, intelectual muito bom. É um dos meus canais favoritos do YouTube. Dá uma conferida lá e até mais, meu povo. Tchau, tchau.